Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar o trabalho, da matéria de gestão da inovação tecnológica. Meu nome é Pablo Oliveira Silva Caires e o meu tema, escolhido para esse trabalho, é o impacto da diversidade social na gestão de empresas. O presente trabalho, elucida as vantagens que uma empresa pode ter ao implantar políticas mais diversas, colocando de forma mais concreta o conceito, de diversidade social e como essa abordagem pode criar organizações que possibilitam a interação de culturas, etnias, opiniões e experiências diversas por meio de uma gestão de diversidade. O objetivo principal desse trabalho é expor os benefícios de uma organização mais diversa, se incentivando as empresas a adotarem esse tipo de política. A discussão sobre o tema diversidade está se tornando cada vez mais essencial para os profissionais de recursos humanos, uma vez que tem uma grande relevância social, e dentro de uma empresa, o setor de RH é o principal motivador de ações que contribuem para uma maior diversidade no ambiente de trabalho. Em um cenário cada vez mais competitivo, e acirrado, o que é acarretado constantemente por mudanças de mercado, e tendências. É de suma importância, que as empresas se enquadrem nas novas realidades e exigências de mercado. E essa gestão de diversidade é uma das novas vertentes, se tornando algo necessário a ser colocado em prática dentro das organizações. Quando a gente se fala de um mercado mais diverso, não se inclui apenas pessoas com deficiências. A gente fala de diversidade em grupos com diferentes culturas, cor, gênero, raça e dentre outros, que são marginalizados, excluídos devido à falta de políticas públicas que sejam válidas e promovam oportunidades para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Atualmente, muitas mudanças estão acontecendo na sociedade, assim como no mercado de trabalho. Antigamente, o funcionário ele só tinha espaço dentro da empresa para exercer suas funções com o propósito de remuneração pelos seus serviços. E atualmente esse espaço vem se ampliando, e vem se tornando cada vez mais humano, proporcionando que o funcionário contribua não apenas com o seu trabalho, manualmente, mas também com seus conhecimentos e valores. Com isso, a diversidade se mostra cada vez mais necessária, para que as discussões dentro das organizações sejam cada vez mais plurais e abrangentes. É possível dizer que uma empresa mais inclusiva e diversa, ela é recompensada em vários aspectos, nas discussões internas, na sua imagem perante ao consumidor e nas suas interações culturais. Além de fazer jus à realidade heterogênea característica do nosso país. Então, a gente, para atingir esse objetivo, pretendido pelo trabalho, incentivar as empresas a aderir às políticas de diversidade social, esse trabalho trará as vantagens que uma empresa pode adquirir através desse comportamento. Qual o conceito de diversidade e quais benefícios empresas mais diversas podem promover para a sociedade como um todo. O trabalho está estruturado desse modo: introdução, referencial teórico, que está dividido em dois tópicos. Temos o conceito de diversidade e quais são as minorias, espaços de trabalho segregados, medidas governamentais para a promoção da diversidade e o Diversity Matters, que é o material de estudo do trabalho, que apresenta dois tópicos: caracterização da pesquisa e instrumento de coleta de dados, resultados de discussões, conclusão e referências. Temos o conceito de diversidade, que, de acordo com o dicionário, é definido como um substantivo feminino que abrange o significado de tudo aquilo que é diverso, tudo que representa pluralidade e tem característica heterogênea. Colocando isso no contexto social, a convivência de indivíduos com múltiplas diferenças em um mesmo local. Transformar um ambiente para mais diverso não é uma tarefa simples
como aplicada no contexto social, já que a nossa sociedade existem algumas barreiras que dificultam essa ação, né? Temos o histórico de opressão de alguns grupos e a marginalização, né, desses grupos, as chamadas minorias, né, em determinados meios, e os preconceitos que infelizmente estão presentes na nossa sociedade. A diversidade ela pode ser definida através da interação social em um mesmo contexto de pessoas com diferentes identidades, né, onde esse cenário existe a mistura de maiorias e minorias. Os grupos de maioria são os grupos cujos membros historicamente tiveram algumas vantagens, né, em termos de recursos econômicos, né, de poder em relação a outros, né. A diversidade ela tem como conceito um conjunto variável. As características que podem tornar alguém ou algo mais diverso são inúmeras, né? A gente tem as diferenças culturais, as tradições, os costumes, religião, política, organização familiar, cor, raça, orientação sexual, dentre outros, né? Então, a espécie humana ela é diversa, já que temos personalidades diferentes, percepções diferentes, experiências diversas, além das diversidades biológicas, né? É possível concluir que é natural que em qualquer ambiente, né, como a exemplo de uma empresa, a homogeneidade é algo a se estranhar, né, devido a toda essa diversidade que temos, né, com ênfase nas diversidades que são marginalizadas, né. Em um lugar diverso, o lugar diverso, na realidade, é um lugar onde as trocas são mais ricas, né, o conhecimento é mais amplo. E nisso entramos aí, né, numa palavra que está sempre no contexto, que é o termo minorias, né? Que não se trata necessariamente de uma menor parcela da população, mas sim para demonstrar uma situação de desvantagem social, né? São as relações de dominação entre os diversos subgrupos na sociedade e o que os grupos dominantes determinam como padrão, que delineam, né, e que se entende por maioria em cada lugar, né? Esses grupos, infelizmente, tendem a sofrer maiores ações discriminatórias e preconceituosas. Então, temos ali, podemos ter, né, que a palavra minoria tem alguns sentidos, né? Primeiro, o mais amplo, se trata de um grupo de pessoas que dentro das relações sociais, em algum momento, é visto em uma situação de desvantagem, né, ou de dependência em relação a um grupo maioritário, né, sofrem com um tratamento discriminatório, né. Podemos também tem outro conceito de minoria, né, chamado de minorias nacionais, que são grupos que diferem da maioria pela nacionalidade, ou língua, ou etnia, né. A realidade segregativa é muito nítida no mercado de trabalho atual, né? No Brasil, o histórico de marginalização de alguns grupos é nítido, né, e histórico, né? E as políticas públicas são pouco efetivas, né, diante dessa realidade. Isso seria de bom grado, né? As empresas, sejam elas brasileiras ou não, mas atuantes no contexto brasileiro, despertem para ações e práticas inovadoras, como a gestão da diversidade, né? O Brasil tem nas suas origens essa diversidade, desde o seu descobrimento, né? Nada mais justo que essa miscigenação seja refletida no quadro, né, de funcionários da empresa do país, né? Uma sociedade com graves problemas de justiça, como a brasileira, né? A quem defenda que a valorização, né, da gestão da diversidade teria um aspecto altamente positivo, por representar, né, iniciativas promissoras de inclusão, né, social, né. Pretos e pardos são a maioria no mercado de trabalho em comparação aos brancos nos níveis de escolaridade, ensino fundamental completo, ensino médio completo e ensino médio profissionalizante, né. Isso nos dá pistas de que nos cargos operacionais, auxiliares, né, onde não são exigidos níveis de escolaridade mais altos, há a presença massiva, né, de pretos e pardos, né.
Os brancos são maioria em relação aos pretos e pardos nos cargos de diretoria, gerência, supervisão, coordenação, os cargos seniors, plenos, júniors, de trainee. São dados assim, extremamente alarmantes, né, que comprovam a clara presença do racismo no mercado de trabalho. Né. Esse público é totalmente discriminado, né, tendo mais espaço, né, em cargos operacionais. Ainda no referencial teórico, né, nesse espaço serão apresentadas algumas medidas, né, governamentais internacionais com o intuito de melhorar as questões de diversidade e o tratamento das minorias. Temos ali, primeiro, a Declaração dos Direitos Humanos, né, que é de 1948, que salienta que toda pessoa, independente de espécie, seja de raça, sexo, cor, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, tem o direito e liberdades estabelecidas na Declaração, assim gerando uma igualdade e direitos fundamentais sobre todas as pessoas. Todas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Que a escravidão será proibida de todas as formas. E o mais importante, que consta na Declaração dos Direitos Humanos, todo ser humano tem o direito ao trabalho, escolha de emprego e condições justas e favoráveis e proteção contra o desemprego. Temos também a Convenção da Unesco para a eliminação da discriminação na educação, de 1960, que tem como princípio, né, de que minorias nacionais devem ter seus direitos e as atividades educacionais asseguradas. Temos também a Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, que diz que minorias nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas têm o direito de manifestar sua própria religião, né, assim como de praticar a sua cultura, né, de falar seu próprio idioma sem restrições ou discriminação. Temos o ProUni, né, o Programa Universidade para Todos, tão conhecido ProUni, que promove aos alunos bolsas integrais ou parciais em instituições de ensino superior. Né? Então, a maior parte das universidades, né, que fazem parte desse programa são privadas. E essa política pública foi uma das políticas que mais gerou impacto na vida dos jovens afrodescendentes e índios, apesar desses últimos não serem muito adeptos ao programa. Outra medida de reparação com os negros foi sancionada pela presidente Dilma em 2014, né, que destina 20% das vagas de concursos públicos federais para negros e pardos. Além disso, outras medidas foram tomadas ao longo da história. Né. Em relação aos LGBTs, a primeira iniciativa ocorreu em 2004, que foi o programa Brasil Sem Homofobia, do Ministério da Justiça. Né. Posteriormente, também foram criados os Centros de Referência de Direitos Humanos e Cidadania Homossexual. O plano LGBT, porém, as cidades brasileiras têm um número baixíssimo de ações contra a violência com os homossexuais. Né. Temos a Constituição de 1988, que trouxe leis acerca da diversidade para as várias categorias. Foi aprovada em 1989, que determinava as reserva de vagas no mercado de trabalho para os portadores de deficiência. Em consequência, a lei de cotas foi promulgada em 1991, onde designou que uma empresa com mais de 100 funcionários, 2 a 5% deveriam ser PCDs. Contudo, é possível concluir que, mesmo que se tenha avançado legalmente em vários aspectos para a promoção de uma maior diversidade,
não há muito se alcançar, né? Vencer barreiras como preconceito, né? Desejar que a pluralidade seja adotada nas empresas, além das obrigações. Por fim, como último referencial teórico, temos a Diversity Matters, que é um estudo que foi elaborado pela consultoria McKinsey & Company, que é líder mundial no mercado, uma consultoria de gestão, né, que atende empresas líderes, né, governos, organizações não governamentais, organizações sem fins lucrativos, né. A empresa, ela sempre, né, se preocupou com o tema de diversidade, né, desenvolvendo aí várias pesquisas e iniciativas, né. Ela fez um estudo antes desse, né, chamado Women Matter, de 2007, que identificou vantagens no desempenho corporativo quanto ao número de mulheres no local de trabalho, né. Quando o número de mulheres no local de trabalho é significativo, essa empresa teria algumas vantagens, né, no desempenho corporativo. Após esse estudo, ampliaram o foco de pesquisa, né, incluindo diversidade de raça, etnia e orientação sexual, além do gênero. Essa pesquisa é a Diversity Matters, que foi feita através da elaboração de um conjunto de dados de 366 empresas do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e América Latina. Aí foram usados na pesquisa os EBIT dos anos de 2010 e 2013 dessas empresas. As informações foram coletadas no índice de diversidade dessas empresas. Vários aspectos foram analisados, entre elas a relação entre diversidade e performance. De acordo com as pesquisas, se notou uma relação significativa entre diversidade e desempenho, né, financeiro. E a pesquisa da McKinsey revelou que empresas mais diversas apresentam os melhores resultados. Eles foram atrás, né, para justificar esse dado, foram atrás de evidências, né, que pudessem trazer que realmente, de fato, as empresas mais diversas apresentariam os melhores desempenhos. Em materiais e métodos, a pesquisa atual ela analisou os dados, né, de índices empregatícios e de escolaridade, assim como as justificativas que levaram a esses números. Estudo com foco, né, nas diversidades, a população chamada de minorias, né, pessoas que por motivos históricos, sociais, étnicos ou culturais sofrem e sofreram com a discriminação e falta de oportunidades. A pesquisa ela é qualitativa, utilizando aí metodologias bibliográficas com objetivos exploratórios. No instrumento, né, de coleta de dados, foi feito primeiramente um levantamento bibliográfico, né, acerca do assunto e um fichamento com as principais e mais relevantes fontes, né, para aprofundamento do conhecimento do tema, seus dilemas e temáticas. Além disso, foi analisada a vivência do autor trabalhando dentro de uma empresa de RH, dentro do setor de diversidade, né, para que essa dinâmica de contratação fosse melhor compreendida. Outro método, né, que foi utilizado foi a análise do artigo, né, Diversity Matters, da consultoria McKinsey & Company. Aqui entramos nos resultados e discussões da pesquisa. Atualmente, a diversidade e a inclusão são pautas fundamentais dentro das organizações, né, por serem temas importantes e recorrentes na nossa sociedade, além dos benefícios que podem trazer para as empresas. Porém, o discurso pró-diversidade apenas ele não é suficiente, né? Essa ideia deve ser colocada em prática e deve ser defendida. A diversidade dentro das organizações ela é afetada pelo ambiente, pelo contexto como um todo, onde esses efeitos podem interferir positivamente ou negativamente sobre a organização e ou individualmente. Aqui temos os autores Cox e Nomo, que mencionam os benefícios prováveis da diversidade, né? Entre eles temos atrair e reter os melhores talentos no mercado de trabalho,
desenvolver os esforços de marketing visando a atender segmentos de mercados diversificados, promover a criatividade e a inovação, facilitar a resolução de problemas e desenvolver a flexibilidade organizacional. É possível identificar, né, dentro dos chamados grupos de minorias, muitos talentos que muitas vezes ficam desperdiçados, né, pela falta de oportunidade. Então, através das pesquisas feitas, foi possível chegar a alguns benefícios que a diversidade pode gerar para uma empresa, né? São elas melhoria, né, no clima organizacional, né, através da cultura de inclusão e respeito com o próximo, também um aumento da competitividade, assim também da lucratividade, possível potencial de inovação, maior acolhimento, né, dos empregados no trabalho, melhor imagem e reputação, funcionários mais empáticos, um atendimento mais humanizado, avaliações mais plurais, né, com essa diversidade. Os estudos da McKinsey & Company comprovam que empresas que possuem um quadro de funcionários mais diversos apresentam recursos financeiros superiores, né, um diferencial competitivo maior, soluções mais criativas, melhores estratégias de marketing, além de colaborar para atrair talentos mais diversos. Além disso, através disso, na realidade, foi possível colocar na mostra que uma empresa mais diversa tem um mercado de trabalho mais amplo, uma imagem melhor frente a consumidores e colaboradores, além de promover um ambiente de trabalho muito mais agradável. Nisso, entramos na nossa conclusão, na conclusão da pesquisa. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como um quadro de funcionários mais diversos pode impactar em uma empresa. Foi possível concluir, né, de acordo com as pesquisas estudadas, que são inúmeras as vantagens que podem ser acarretadas quando se tem uma organização mais diversa, além de se tornar socialmente mais bem vista por investidores e clientes, né, vantagens financeiras, melhor comunicação das equipes de trabalho e até mesmo uma maior facilidade e criatividade na resolução de problemas e apresentação de projetos notada. Com isso, é aconselhável que as empresas que queiram continuar crescendo, se adaptando ao mercado atual, comecem a praticar políticas de inclusão, uma vez que cada vez mais a sociedade está cobrando posicionamentos mais justos e que reflitam a realidade heterogênea da população brasileira. Através disso, além de contribuir socialmente e ser bem vista, a empresa ainda contribui para o seu crescimento e desenvolvimento. Com isso, podemos concluir que é inegável que investir em diversidade é um ótimo negócio, né, em todos os aspectos, em todos os níveis da empresa. Aqui temos as referências utilizadas para a elaboração dos slides, né, dessa apresentação. E aqui finalizamos a nossa pesquisa. Muito obrigado.